Entendendo como é que funciona com vetores, vamos dar uma olhada agora como funciona com matrizes. Para isso eu vou criar uma matriz aqui com 25 itens. Vamos dar uma olhadinha nessa matriz. Como é que eu faço para trazer um elemento dessa matriz? Olha só, essa matriz ela tem os índices já estão do lado das colunas e das linhas. Então, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3 e assim por diante. Então, para eu trazer um elemento dessa matriz, por exemplo, vou trazer aqui o 7, ele vai ser da linha 2, coluna 2. Então, eu posso simplesmente colocar aqui o nome da matriz, matriz A, nesse caso, abrir e fechar, linha 2, coluna 2. Pronto. Eu trouxe o 7, que ele está exatamente nessa posição. Da mesma maneira que eu fiz lá com o vetor, posso criar um subconjunto. Vamos pensar em trazer esses 4 primeiros aqui. 1, 6, 2 e 7. Da linha 1 e 2 e da coluna 1 e 2. O que eu vou fazer? Colocar aqui Czinho da linha 1 e da linha 2, vírgula, também da coluna 1 e coluna 2. Selecionei e trouxe para ver, ou para modificar, exatamente os elementos da linha 1, coluna 1, linha 2 e coluna 2. E eu posso fazer isso para qualquer região aqui dessa matriz. Posso trazer também uma coluna ou uma linha separada. Como? Então, se eu colocar A, o nome da coluna, abrir e fecho parênteses, então eu vou trazer a linha 3, vírgula. Se eu deixar em branco, o R vai entender que são todas as colunas da linha 3. Então, tá aqui, ó, linha 3, que é essa daqui, né? Ele trouxe para mim ela inteirinha. Posso também pedir para ele trazer a coluna em vez da linha. Então é só colocar o número depois da vírgula. Então, nada, em branco, coluna 5. Rodar, pronto, ele me trouxe a última coluna aqui, né, do 21 ao 25. E com isso eu consigo então selecionar tanto colunas quanto linhas, quanto uma única célula dentro de um objeto de matriz ou mesmo de um data frame. Tá? Qualquer objeto que tenha esse formato de retângulo ou quadrado, eu consigo fazer esse mapeamento e trazer um elemento ou outro da maneira que eu quiser. O importante aqui é saber que essa vírgula separa linhas de colunas. E sempre vai ser linha, depois coluna. Sempre. Aí você deve estar se perguntando, lá no vetor, quando eu usava o menos, eu trazia todos os elementos do vetor, menos aquele indivíduo. E aqui na matriz, eu consigo fazer isso também? Consegue. Olha só. Primeiro vamos fazer com as linhas e com as colunas. Então, A, eu vou dizer que eu não quero a primeira linha. Pronto. Vejam que aqui já começa com o 2. Não vai... a primeira linha lá que tem o 1, 6 e 11 não está aqui. E, se vocês perceberam, aquilo que foi retornado tem de novo um novo índice. Ele é zerado novamente. Esses índices são resetados. Tá? Então, tem aqui de 1 a 4, excluindo então a primeira linha. Posso fazer a mesma coisa com a coluna. Né? Então, eu vou excluir aqui a coluna 2. Só a coluna porque está em branco, onde deveria estar as linhas. Então, aqui eu tirei a coluna 2. O que acontece se eu colocar, então, um elemento, né, que eu quero excluir um elemento dessa matriz? Então eu vou colocar o 1 e o 2. Na verdade, o que vai acontecer é que eu vou excluir a linha e a coluna que estava com aquele elemento. A gente acaba não usando muito esse tipo de notação aqui, mas só para vocês saberem como é que funciona. E para data frames, como é que a gente faz? Então primeiro eu vou trazer esses registros para cá, para a gente poder trabalhar com eles. Então, trazer o comecinho deles. Então aqui, ó, exatamente do jeito que estava lá na planilha. O summary aqui, só para a gente se habituar a fazer esse tipo de chamada. A maneira de selecionar esses dados é a mesma da matriz. Então, eu posso tanto chamar por número da linha e número da coluna. Afinal de contas, ele é um
um elemento tabular, né? Ele tem carinha de uma tabela. Então é uma maneira mais fácil de lidar com isso quando eu estou lidando com data frame. Lembra que a gente falou das colunas? Então vamos dar uma olhada quais são o nome das colunas desse objeto chamado registro. Eu tenho aqui o nome das colunas, né, que são as variáveis que eu estou olhando. Eu posso chamar pelo nome da coluna ao invés de um número. Fica muito mais fácil para a gente. Então não tem que ficar lembrando qual coluna está a variável nome, qual que é a coluna que está a variável endereço. Então eu posso simplesmente colocar o nome do data frame, nesse caso aqui, registro, o símbolo aqui de cifrão, ou dólar, como você queira chamar, e depois o nome da coluna. Então, registros, cifrão ID, a hora que eu rodar, ele vai me selecionar os IDs dessa tabela. Posso também colocar registros, cifrão, gênero. Ele vai me trazer a coluna de gênero dentro dessa tabela. Tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que selecionando aqui, ó, tanto essa seleção, trazendo só essa primeira coluna, ou trazendo só essa segunda coluna. E uma coisa que eu posso fazer também é alterar a ordem dessas colunas para apresentar. Olha só, eu vou apresentar o head de novo para a gente ver o comecinho desse arquivo. Então olha aqui, primeiro eu tenho ID, depois gênero, depois nome, depois endereço, cidade, UF, estado, CEP, país, tipo sanguíneo, peso e altura. E se eu quiser, eu posso simplesmente alterar a ordem disso, de apresentação, registros, todas as linhas, quero as colunas, e aí eu vou querer as colunas, então, coluna 2, depois a coluna 1, depois a coluna 3, depois a coluna 4, depois a coluna 6. Na hora que eu rodar, ele fez, olha só, na ordem que eu coloquei. Então, primeiro aqui ele colocou a coluna aqui 2, colocou a coluna do gênero aqui, depois a coluna 1 e fez uma seleção aqui só de algumas colunas. Tá? Isso também pode acontecer. E por último, também importante, como é que a gente lida com listas. Então, eu vou gerar aqui uma lista. Essa lista ela tem 1, 2, 3, 4 itens dentro dela. O primeiro é um vetor de caractere, que é o nome do aluno. O segundo é um vetor de caractere com a idade desse aluno. O terceiro é um vetor com 2 itens, né? Eu tenho aqui 2 esportes, né, que ele produz, que esse aluno pratica. E por último, eu tenho uma matriz aqui com as notas desse aluno. Vamos rodar então essa lista para ver o que acontece. Então, pronto, a lista está feita. Se eu pedir então para ver a lista, vai aparecer para mim aqui. E aqui já vem uma dica. Eu posso chamar cada um desses itens aqui usando também o sinal de dólar. Então, olha só. Aluno, dólar, cifrão, nome. Ele vai me trazer só o nome daquele aluno. Posso também pedir aluno, cifrão, notas. Ele vai me trazer as notas daquele aluno, não, o boletim dele. Mas eu também posso pedir por posição, da mesma maneira que eu fiz lá com vetores. Posso pedir aluno, abre colchetes e fecha colchetes, 1. Nesse caso, ele vai me trazer que na posição 1 dessa lista, tem um vetor chamado nome, e dentro desse nome eu tenho escrito então José. Posso, da mesma maneira, pedir aluno 4. Ele vai me dizer que na posição 4 eu tenho um objeto chamado notas, que é uma matriz. E aqui eu posso fazer de um outro jeito. Posso perguntar diretamente para dentro desse item e pegar só os valores, sem o rótulo, tá? Sem esse nome. Então, se eu pedir aqui aluno 4, ele vai me dizer que tem notas e tem a matriz. Agora, eu posso pedir simplesmente aluno, abre e fecha colchetes, 4. E aí, a hora que eu rodar, ele vai me trazer a matriz e não o rótulo e a matriz. Olha a diferença. Se eu pedir aluno 4, ele vai me trazer o nome do objeto, notas, e a matriz. Enquanto que se eu pedir aluno, colchete, colchete, 4, fecha, fecha, né? Ele vai me trazer a própria matriz. Tá? Isso facilita muito
para a gente poder ter acesso ao objeto como um todo ou simplesmente aos valores desse objeto. Qual que é a diferença de eu pegar o objeto com o nome e o objeto só os valores? Olha só, eu vou usar esse vetor aqui de esportes como exemplo. Então ele é o terceiro, certo? 1, 2, 3. Vamos lá. Aluno abre e fecha 3. Trouxe aqui esportes. Aí digamos que eu queira pegar o primeiro esporte. Se eu colocar aqui, abre e fecha colchetes, colocar um 1, ele vai me retornar todo o objeto de novo. Ele não fez diferença. Esse 1 aqui não fez diferença. Agora, se eu colocar abre e fecha colchetes 3, abre e fecha colchetes 3 e colocar um 1 depois, ele vai me trazer só o primeiro item. Então vejam só, até aqui ele está me trazendo o terceiro item da lista. O terceiro item da lista é esse vetor esportes. Quando eu coloco esse 1 aqui depois, eu quero dizer que eu quero pegar dentro do terceiro elemento da lista o primeiro item desse objeto. O item 3 da lista, primeiro colocado. Se eu quiser colocar aqui 2, eu vou pegar o 2. Fiquem bem. Qualquer coisa, não fique com as dúvidas com vocês. Venham compartilhar as suas dúvidas comigo. E espero que esteja tudo bem. Tchau!